Lembra que de manhã nós paramos no exemplo de Neemias, que ali a oferta alçada que Neemias reclama. Aí você vai ver que a oferta alçada, ela é recebida pelo Eterno quando você e eu delimitamos uma área física e uma área interior para consagrá-la, para considerá-la sagrada. Quando nós delimitamos. Delimitar significa fixar limites, demarcar terreno, restringir, limitar. Você vai ver que o primeiro esboço, o primeiro projeto de qualquer obra, quer seja ela física ou espiritual, é a limitação e a demarcação da área. Vocês sabem disso. Vocês olhem quando a prefeitura começa a trabalhar. A primeira coisa que ela faz é fechar a área. Então, aqui vocês vão deparar daqui a pouco com a limitação aqui dessa área aqui. Que agora chegou o momento que nós não podemos fazer as coisas por imitação apenas. Nós precisamos fazer com entendimento. Aqui tem uma balaustrada com a entrada aqui para limitar essa área. Como nós estamos limitando lá embaixo. Porque você aprende e você respeita. Depois que você faz, você vai delimitar. Então, a oferta alçada, ela tem, como eu estou dizendo para vocês, essa premissa. É uma área física e no coração delimitada como sagrada, porque ela pertence a Adonai. Então, nós precisamos aprender isso, porque isso é uma oferta a Adonai, quando nós assim o fazemos. Quando eu terminei aqui, eu brinquei, mas eu agora não estou brincando, estou falando sério. A gente tem que ter na casa da gente um lugar onde nós nos acomodamos para estarmos ali orando. Então, quando você está ali orando, aquele lugar passa a ser delimitado, protegido por você, que você já determinou isso, que você vai sentar ali e estudar a Torá, por exemplo. Ou ler, ou orar. Ler, que eu estou falando, as questões espirituais. Estudar a Bíblia. E você se põe ali para orar. Você vai ver que você está fazendo uma oferta alçada a Adonai. Você delimitou na sua casa um lugarzinho para o Eterno e você. Quando eu terminei, eu falei isso, mas isso significa uma oferta. Você fixar limites, você restringir e limitar. Então, você vai ver que o início de qualquer obra, a primeira coisa que faz é a demarcação da área. Então, o capítulo, você veja aí comigo, que o capítulo 25, ele vai inaugurar do Êxodo 25, o capítulo 25 do Êxodo, Terumá, ele vai inaugurar a longa série de textos que iniciam as liturgias dos sacrifícios dos filhos de Israel para a manifestação da sua devoção a Adonai. Então, o capítulo 25 do Êxodo vai falar exato, vai inaugurar, vai começar. Aqui começa a inauguração das liturgias sacrificiais dos filhos de Israel que manifestam sua devoção a Adonai através de suas ofertas. A manifestação da nossa devoção é através de ofertas no altar do santuário. As ofertas são canalizadas e orientadas para o serviço público. Na Parashá Terumá, na Parashá Tetzaveh, que é a Parashá dessa semana, ordene, ali eles já está preparando a roupa sacerdotal, o preenchimento das mãos, não é? Tudo isso para o serviço público, abrindo novos horizontes do pensamento abrâmico. Novos horizontes. Por que novos horizontes? Se já estava tudo estabelecido. A Bíblia não é estática, ela é dinâmica. O movimento abrâmico vem, quando chega o Êxodo, já é um outro período. Por quê? Porque nós vamos precisar de entender que desde o tempo, quando nós vimos aquele você encontrou para mim, meu filho? Não,
deve estar com o Léo. Aquele memorial do Descalçado em Budapeste, que o Léo trabalhou semana passada com ele aqui na imagem, aquele material, aquilo ali, quando acontece em 8 décadas, que nós vamos ficar sabendo disso. Nós não, ninguém de vocês, eu acho que não conhecia aquilo. Eu não conhecia. Aquela matança, aquela coisa horrível dos judeus ali em Budapeste, daquela forma. Então, nós vamos precisar de entender que agora, com 8 décadas, 8 Sheminis, período do pleno, do completo, Adonai vai se manifestar e vai aplicar a sua justiça. Não, ele deve estar com pendrive, né? Então, aí, quando aqui nós estamos falando, abrindo novos horizontes do pensamento abrâmico, por quê? Primeiro, a supressão dos sacrifícios humanos e a condenação dos ritos orgíacos, que vai suprimir aqui quando entra no período do êxodo, porque a lei, a Torá, ela vai sendo especificada e proibindo determinadas coisas. O sacrifício humano é uma proibição. Vocês lembram que Abraão, viu como cresceu? Ele levou Isaac, mas ele não sacrificou Isaac, porque Adonai interviu, e Isaac tem um simbolismo de Yeshua. Então, o sacrifício humano não é permitido. Aqui vai inaugurar isso, um novo período, novos horizontes. E a condenação dos sacrifícios orgíacos, principalmente a Baco. Baco é o deus do vinho, Dionísio para os gregos. Para os romanos é Baco, ele recebe outro nome. Os sacrifícios a Dionísio ou a Baco eram sacrifícios totalmente orgíacos. Acompanhado disso. Isso vai suprimir agora, nesse novo período, do pensamento, dos horizontes do pensamento abrâmico. Segundo, a concentração dos sacrifícios que a Torá vai trazer a partir do êxodo num único lugar. Deuteronômio capítulo 12, isso deve ser bem marcado para a vida da Marta. Ela está aí? A Martinha está ali. Quando ela deixa, muitos anos atrás, né, Marta? A congregação dela, achou, né? A congregação, eu vou entrar nisso aí agora. A congregação dela, ela pede uma palavra ao Eterno. Ele dá Deuteronômio capítulo 12, lembra? Ali estabelecendo o culto num único lugar, Jerusalém, lugar de culto. Limitou. Aí delimitou o lugar de culto. Esses são os novos horizontes do pensamento abrâmico. Então, a concentração num único altar para toda a nação de Israel, porque a nação é uma nação sacerdotal. Eles têm a instituição sacerdotal como premissa. Então, nós, chegamos depois, somos incluídos nisso aí. Mas eles têm como primeira coisa. O terceiro, novos horizontes, os sacrifícios apresentados como oferta e como rito de purificação que nós estamos ensinando no Êxodo capítulo 25, que inicia ali as ofertas públicas. E a eliminação das práticas mágicas e dos mistérios das religiões pagãs. A eliminação. A legislação é toda estabelecida, então é um novo período, um novo horizonte. Por que a pastora Sandra está falando isso? Porque nós temos, então, na paraxá aqui de Terumá, capítulo 25, porque as duas paraxás estão ligadinhas, gente, com obrigações ligadinhas. Temos, então, o tríplice emprego da palavra contribuição. Olha aqui, isso aqui é para os sacerdotes. Olha só. E as mulheres darem a sua contribuição para ajudar a eles cumprirem as tarefas deles. Porque nós temos tarefas específicas. Então, você faz parte da formação deles na área espiritual, não impedindo, mas ajudando, empurrando. É isso que é a tarefa, auxiliando. Então, você encontra aqui versículo 2 do capítulo 25 do Êxodo. Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta.
de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha contribuição. Então, aqui no versículo 25:2, vai falar: eles tomem para mim uma contribuição, tomareis minha contribuição de todo homem de coração voluntário, grato a Elohim. O versículo 3 vai dizer assim, ó, esta é a oferta, esta é a contribuição. Por que que aqui vai clamar 3 vezes a palavra contribuição? Por quê? Porque Terumá vai marcar isso muito bem. Porque contribuir em português é parte daquilo que toca a cada pessoa numa despesa comum. Viu? Está se falando de assembleia, de povo, de muita gente. Eu tenho que pagar ao Estado o quê? O meu imposto. Você tem que pagar o seu imposto. Você o seu, você o seu. Isso chama uma contribuição para manter a cidade limpa, para manter a ordem, tudo isso aí. Isso é contribuir em português. Então, a Parashá Terumá vai falar isso aí 3 vezes. Contribuição, contribuição e contribuição. Que são pagamento por despesas comuns. Porque nós estamos falando que começaram os sacrifícios para o povo. Então, esse subsídio é de caráter moral e social. Presta atenção no que eu estou falando. Essa contribuição, esse subsídio é de caráter moral e social. Nós temos, então, uma contribuição física e outra contribuição interiorizada. Vocês já viram que as coisas têm que andar paralelo? Nós temos aqui uma contribuição física e uma contribuição que você vai encontrar no Êxodo 30, o meio shekel, que você vai dar, seja pobre, seja rico, dará a mesma coisa, para esse pagamento para a absolvição das vossas almas. É coletiva também, é junto. Então, nós temos a contribuição física e a interiorizada do coração. Atribui o primeiro um bega de prata, aqui, ó, tá, ó, primeiro a prata, que vai falar por cabeça, para a fabricação dos suportes de prata do santuário. Os suportes do santuário vão segurar a tenda de pé. Eles são todos de prata. Das primeiras contribuições. Os suportes manterão o santuário de pé. Então, você terá que contribuir para levantar o santuário. O segundo, do mesmo valor. Aquisição dos sacrifícios oferecidos. Ó, o valor do sacrifício. Sacrifício tem valor monetário e tem valor de esforço e tem valor espiritual. Os sacrifícios oferecidos pela comunidade. A aquisição aqui fala a respeito de conhecimento e experiência, quanto oferecer sacrifício e este ser aceito. Você não pode fazer aquisição de uma coisa que você não pode ofertar. Entendeu? Porque se você fizer essa aquisição, a Adonai não vai te aceitar a sua oferta. Então, você tem que ter o quê? Experiência e conhecimento. Conhecimento experimental, vamos dizer assim. Não estou falando de conhecimento literário só. Estou falando de experiência. Conhecimento experimental. Uma coisa que você já viveu, você já ofereceu a Adonai e não deu certo. Ele te devolveu. Não é? Não deu certo. Você foi e não deu certo. Então, você está aprendendo aquilo que você vai fazer e que ele vai receber. Esse é o relacionamento bem claro com Adonai, com essa questão dos sacrifícios. Então, o terceiro item da contribuição é de cada um para a edificação da morada. É o terceiro. Só as 2 primeiras ofertas são obrigatórias. Ouro e prata. Bronze não. Bronze não é obrigatória. As 2 primeiras têm igual valor, tanto para o rico quanto para o pobre, manifestando a igualdade perante Adonai e a unidade. Agora, a outra é voluntária. Voluntária. A terceira é voluntária.
As duas primeiras, obrigatórias. Olha lá no Êxodo 30, a paraxá da semana que vem, que vai dizer que é obrigado a pagar as despesas físicas, meio shekel mínimo. Quando nós estivemos em Jerusalém, nós demos a nossa oferta cheia, mas acompanhou, e está nos papéis de registros ali. Demos a oferta cheia, a oferta de vocês que nós levamos, mas nós acrescentamos meio shekel. Para Êxodo 30, uma despesa necessária para libertação das nossas almas. É desse tamanhozinho assim, meio shekel, mas necessário. Então, você vai ver que isso, quando as ofertas são iguais, é para manifestar a igualdade e para manifestar a unidade entre nós. Adonai, em todos os detalhes, nas ofertas, ele vai entrar nos detalhes para manter o povo em unidade e igualdade. Unidade, igualdade, unidade, igualdade. E a função sacerdotal é trabalhar da mesma forma. Quando nós estamos dizendo que 80 anos se passaram, 8 décadas, então 8 Sheminis, tempo completo na Torá. Levítico capítulo 9, versículo 1. Pode ir lá comigo que você vai ver. O número 8 é Shemini. A Torá diz, é o 8º dia. Olha aí, no 9. Na minha tradução fala assim, é o 8º dia. Aqui diz, ao 8º dia Moisés chamou Arão e seus filhos e os anciãos de Israel. Em outra tradução diz, é o 8º dia. Moisés clama por Arão, seus filhos e os anciãos de Israel. O 8º vai falar de um tempo completo, do preenchimento das mãos do sacerdote que vão manipular as ofertas. Lembra da palavra manipulação, que vem da paraxá Terumá. Então, vai evocar os poderes e a capacidade de servir e continuar servindo, e continuar servindo, e continuar servindo, e continuar servindo a Adonai. Quando a pessoa está plena, que chegou o 8º ano, Shemini, é pleno. Ali nós temos 80 anos, 8 Sheminis, de 10 anos, 80. E o que isso significa? Adonai vai julgar essa situação, ele vai julgar e vai levantar a casa sacerdotal. Se vocês quiserem, como é que você entendeu isso, pastor? Pelos números dos dias. Nós estamos em 2024. Quando isso aconteceu, 1944. Conta aí. 8 décadas. Por esta contagem, você já sabe que Adonai se levantará. Por quê? Porque ele vai falar de algo completo. Está completo. Lembra quando Israel estava no Egito? Que ele disse, até que o cálice até que encha, preencha. O cálice dá. Lembra do texto? Até ele fala com Abraão. Quer ver? Deixa eu ver aqui, espera aí, para a gente falar direito. Aqui, ó, capítulo 15 do Gênesis, eu vou ler para vocês, não precisa você ir lá. Mas eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irás para os teus pais em paz, e em boa velhice será sepultado. Na 4ª geração. Voltarão para cá, pois a medida da iniquidade dos amorreus ainda não está cheia. A medida da iniquidade, agora, no 8º, 80 anos depois, praticamente se encheu a medida da iniquidade. Então, Adonai vai julgar lá e julgar cá. Nós também. Os nossos pais também. Por quê? Por causa da casa sacerdotal, não é? Que foi dada a elevação, mas não foi correspondida. Quando é que eu não correspondo? Quando eu não obedeço os mandamentos. Adonai deu a elevação,
Porque ser um ministrador de Adonai, servindo a Ele, é a elevação das elevações, mas eu não correspondo a isso. Para eu me manter, eu tenho que corresponder. Então chegou o tempo, eu acredito bem. Fala no microfone que eles têm que ouvir em casa. Porque nós estamos falando também do pecado dos nossos pais. Teve essa condição dada na Parashat Terumá, e elevou-se à posição sacerdotal, colocou-se na plenitude ali da posição. Porque vocês vão ver que os profetas... Pode falar. O tempo completo. E Israel, os sacerdotes, não tiraram proveito, estabelecendo a personalidade deles. Isso, vocês viram como é sutil e fina a linha? Quando nós erramos com a questão dos sacrifícios e nos desviamos com a maior facilidade, é só entrar a nossa personalidade. Se você não se esvaziar de você mesmo. Como diz Leonardo sempre ensina, né? Tem ramificações que não fazem assim, tem outras que fazem assim, e os homens ficam questionando por que deve fazer, que não deve fazer. É porque colocou-se a personalidade de cada um no serviço que é único de Adonai. Isso é um serviço que não é personalizado. Ele é serviço para o povo, com o povo. Não é? Que nós aprendemos hoje de manhã? Então vai lá comigo, para você ver. Levítico capítulo 9, que nós estávamos no versículo 1. Agora vamos no 8. Você vai ver aqui, então aqui, Moisés está clamando por Arão e seus filhos, e clamando aos anciãos de Israel, para dar a eles poderes e capacidade de servir a Adonai. Os homens, anota aí, para dar, Shemini significa isso, dar aos homens, a casa sacerdotal, capacidade de servir a Adonai e poder nas mãos. Aqui você vai ver no Levítico 8, 22. Então fez chegar o carneiro da consagração. E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Arão e seus filhos ainda não atuavam como sacerdotes, mas como simples filhos de Israel. Olha aqui. Vocês estão vendo isso aqui? Versículo 22. Então, quem faz chegar o carneiro? Moisés. O carneiro da consagração. Consagrar quem? Santificar quem? Sacerdote. Que ainda não eram. Ainda não. Eles eram filhos. Eles não atuavam como sacerdotes, como os ministros, mas como simples filhos de Israel. Olha o 23. Moisés o imolou, o carneiro, tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito. Está vendo? Não atuavam como ministrantes. Moisés também fez chegar os filhos de Arão e pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles e sobre o polegar da mão direita, sobre o polegar do seu pé direito. Então espargiu o resto do sangue sobre o altar em redor. Tomou a gordura, a cauda, toda a gordura que está a fressura, o redenho do fígado e ambos os rins, a sua gordura e a coxa direita. Do resto dos pães asmos, os pães das faces, que estavam diante do Eterno, tomou um bolo asmos, e um bolo de pão azeitado, e um coscorão, e os pôs sobre a gordura, sobre a coxa direita. Tudo isso pôs nas mãos de Arão, nas mãos de seus filhos, e ofereceu por oferta movida perante o Eterno. Depois Moisés os tomou das mãos deles e os queimou no altar, sobre o holocausto, uma cerimônia para que eles se tornassem ministros. Era uma oferta de consagração, por cheiro suave, oferta queimada ao Eterno. Em seguida tomou Moisés o peito e moveu por oferta movida perante o Eterno. Era a porção de Moisés do carneiro da consagração, como o Eterno lhe ordenara. Tomou também Moisés do azeite da unção, do sangue que estava sobre o altar, e espargiu sobre Arão e suas vestes, e sobre os seus filhos, sobre as vestes de seus filhos, como ele. Assim consagrou Arão
as suas vestes, os seus filhos e de seus filhos com ele. Essas vestes aqui são para ministrar. Elas pertencem ao santuário, ela não vai para casa. Não. Elas pertencem ao santuário. Então disse Moisés a Arão e seus filhos: cozinhai a carne, a entrada da tenda da congregação, e ali a comei com o pão que está no cesto da consagração, como ordenei, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Mas o que sobrar da carne e do pão queimarás com fogo. Também da entrada da tenda da congregação não saireis durante 7 dias, até que se cumpram os dias da vossa consagração, pois por 7 dias ele vos consagrará. Está vendo? Aqui em outra tradução, esse versículo 33 vai falar assim, ó: da entrada da tenda do encontro, vós não saireis durante 7 dias, até o dia do pleno. Por isso que eu falei que aquilo ali, ó, 8 Sheminis, 8 décadas, 80 anos se passaram. Por essa contagem, eu entendo que o tempo está completo, pleno, até o dia do pleno. Dos dias da vossa plenitude, sim, durante 7 dias, ele encherá vossas mãos. Os sacerdotes receberão poder, autoridade, e serão consagrados no que consiste a investidura, o que consiste ao serviço ao povo, o que consiste em oferecer sacrifícios em prol do povo. Olha 8:34, para você ver. Como se fez no dia de hoje, assim o Eterno ordenou se fizesse em expiação por vós. Em outra tradução, como ele fez nesse dia, Adonai ordenou fazê-lo para vos absolver. Então havia pecado ou não havia? Tinha que ter absolvição de pecados. Por isso que eu estou falando, vai corrigir quem o fez e vai corrigir quem o recebeu. A justiça de Adonai é completa. Ele vai julgar para restaurar, para erguer, para levantar aquilo que estava caído. É isso aí. Aí eu creio que a vingança do extermínio dos judeus será quando Adonai julgar. Ele vinga os nossos irmãos aplicando uma justiça perfeita. Podemos ver isso pelos números de dias. Estamos em 2024. Isso aconteceu em 1944. Adonai aguardou até o dia do pleno. Primeira coisa que ele faz, ele aguardou 80 anos. Você vai ver que eu vou ensinar para vocês que isso não é novidade nenhuma, que o profeta Miqueias, no capítulo 7, quando essa casa praticamente começa a se erguer para o período do retorno, isso tem 28 anos. 28 anos. O que acontece? Ele nos traz Miqueias, capítulo 7. Miqueias, vocês não sabem, ele morre na mão do rei Ezequias. Eu vou mostrar para vocês. Ele morre pelas mãos do rei Ezequias. Porque os profetas, quando vão e dizem assim, o tempo terminou. O tempo acabou. O rei gosta de ouvir esse negócio? Ele está investindo lá em outra área. Não uma área delimitada para a consagração. Aí vem o profeta e diz para ele, não é assim. Não prossegue assim, o tempo acabou. Ninguém gosta de ouvir isso. Os reis tinham poder nas mãos para matar, e matavam. Acho que é Miqueias e em lá um outro profeta que morre pelas mãos de Ezequias. Ele vai ministrar Miqueias no período de Jotão, de Acás e de Ezequias. Não é aquele Micaías que falou Acá, não confunda, porque Miqueias significa Micaías também. Não é aquele Micaías de 1 Reis, que fala com Josafá e Acabe. Ali é Micaías, outro. Miqueias, seu nome significa, no diminutivo, Micaías, mas não é aquele do período de Acabe.
Esse Miqueias é do período de Jotão, de Acás e de Ezequias. E morre nas mãos do rei Ezequias. Ele vai mostrar tudo aquilo que Adonai vai fazer. Período assírio e período babilônico. Ele pega um pouco do período babilônico. Israel estava em total distanciamento de Adonai. Os profetas vinham e pá, profecia. O rei tinha que sair correndo e se esconder porque ia morrer. É isso aí, Jeremias faz. Então, Adonai aguarda até o dia do pleno, até a contagem, que está aqui. O dia do pleno é o 8º dia. Aqui nós temos 8 décadas, 80 anos, desse acontecimento. Por isso que a pastora Sandra, quando olha essas coisas, está dizendo, agora Adonai vai julgar. Essa é a questão. Adonai vai absolver, perdoar a instituição sacerdotal que ele criou. Guardem isso, escreva. Guarda, anota na sua Bíblia. A Bíblia só tem 3 instituições, divinas e sagradas. Shabat, a instituição sacerdotal, a casa sacerdotal e o templo. 3 instituições sagradas. Você acha que ele vai deixar a instituição sacerdotal perecer? Ele diz para o profeta Isaías, Jeremias, capítulo 33 de Jeremias, que não faltará homem, sacerdote levita, que ministrem diante de mim. Porque a função de vocês é de ministrante. De ministrar com o povo, para o povo, erguer o povo. É isso aí, não faltará. Mas você acha que da forma que os homens estão, eles vão se apresentar diante de Adonai e serão recebidos? Eu não quero falar as coisas graves que têm acontecido. Eu não quero falar. A transgressão a Levítico capítulo 18. A não correspondência aos mandamentos. Homem dormindo com homem. Mulher dormindo com mulher. Vocês acham que Adonai vai ficar silenciado? Ele aguarda o dia do pleno para se erguer e julgar, Luciano. Não faltará. Isto aí é o que a pastora Sandra tem no coração dela 28 anos atrás. Não faltará homem que ministre diante de mim. É isso aqui, está se lidando com a casa sacerdotal. Não faltará. A promessa dele para o profeta Jeremias pode durar 2000 anos, que ela vai acontecer. Agora, eu creio que esse é o período do pleno, onde Adonai vai absolver, ele aguarda o pleno, ele vai absolver e ele vai se mostrar. Ele vai se mostrar. O Levítico 8:34, Adonai ordenou para fazê-lo para vos absolver. O aguardo do período do pleno está no Levítico 9. E ele vai se mostrar a casa sacerdotal para que possamos sobreviver. Aqui, pastora, no capítulo, no verso 35, aqui... Aonde você está? Fala o endereço. Levítico 8. 8? Levítico 8, 30? Até o 34. Tá. O 35, depois da plenitude da consagração do serviço sacerdotal, sim, ele ordena que ele se mantenha na observação dos mandamentos. Ele fala assim, ficareis à entrada da tenda da congregação de noite, durante 7 dias. E observarei as ordenanças do Eterno. Então, durante 7 dias, ele tem que observar a ordenança, porque no 8º dia ele já está com a mão cheia. Ele está pleno. 8º dia ele está pleno. Caso contrário, para que não morrais. Para que não morrais, viu? Pois assim me foi ordenado. Viu? Agora você vai no Levítico 9, versículo 4, que o terceiro item. Primeiro ele vai aguardar o pleno. Segundo, ele vai absolver ambas as partes. Vai absolver. Terceiro, ele vai se mostrar a eles. Olha aí o 4. Veja 9:4, do capítulo 9 do Levítico. E um boi e um carneiro por oferta pacífica, para sacrificar perante o Eterno.
a oferta de cereais amassada com azeite, pois hoje o Eterno se mostrará a vós, será visto por vós. Que privilégio tem esses homens, né? Não, Larissa? Que privilégio. Hoje mostrar-se-á, apontando para o futuro. Futuro. Mostrar-se-á. Ele restaura a instituição sacerdotal, então ela vai dar início aos serviços litúrgicos, exatamente na Parashá Terumá, início das ofertas públicas. Foi na semana passada da Parashá Terumá que ele dá um sonho a alguém aqui, fala, o culpado do rio está, das torneiras de águas, das casas, estarem saindo com cheiro de cocô, não foi? Com fezes, é culpa do Danúbio. Ora, o rio Danúbio é o grande rio Danúbio, o segundo maior rio da Europa. Ele corta a Europa ao meio praticamente. Ele nasce, acho que na União Soviética, se não me engano, e vai desaguar lá na Ucrânia. Corta. Então, Hungria, Áustria, ele vai passando nesses países todos. Por que ele fala que é por causa do Danúbio? O profeta Miqueias anuncia que nos últimos dias, foi a palavra que o Eterno me deu para continuar, para trabalhar em prol da casa sacerdotal. Ele diz que nos últimos dias o Eterno fará maravilhas como nos tempos do Egito. Qual foi a primeira praga no Egito? Quem sabe? Qual foi? O sangue. E o sangue foi onde? No Nilo. O Nilo, então, é culpado? Os homens que são culpados. Mas Adonai vai usar o rio, por causa das águas que o homem depende delas, para torná-las sujas, impossíveis de serem ingeridas pelo homem, e serem usadas para qualquer coisa. O profeta Miqueias diz que ele fará maravilhas como no Egito, nos últimos dias. Então, o que ele fez? Ele vai fazer com o Danúbio, o grande rio Danúbio, que corta a Europa. Depois vocês olhem lá como ele corta a Europa. Então, para quê? Exatamente na semana passada, exatamente na semana da Parashá Terumá, onde o sacrifício começa, que nós ficamos sabendo desse acontecimento de 8 décadas. Não é por acaso. A Parashá Terumá é quando se iniciam as ofertas e os sacrifícios públicos, recebendo as ofertas. Não é por acaso. Essas coisas não acontecem assim. Eu nunca soube desse evento aqui. Nunca soube. Nunca. Eu não. Aprendi semana passada. Ele se mostrará a vós. Então, primeiro, ele aguarda o pleno. Segundo, ele absolve. Terceiro, ele se mostra. Aqui a visão vai resultar da conformidade à ordem divina. Por que os sacerdotes, ele se mostrará aos sacerdotes? Porque os sacerdotes entraram em conformidade com as ordenanças estabelecidas por Adonai. Aí ele vai se mostrar e vocês vão vê-lo. Vocês vão vê-lo. É essa a promessa da Torá. É isso aqui. Acontece que a importância do acontecimento, a glória de Adonai vai se manifestar no seio de Israel. Por quê? Veja o versículo 23 e 24 do Levítico 9. Moisés vem com Arão, a tenda da congregação, agora o povo inteiro vai ver Adonai. Aqui no versículo 4, ele vai se manifestar aos sacerdotes primeiro. Porque se o sacerdote não se apresentar, o povo também não vai passar. Fala aí no microfone. O sacerdote ele tem a possibilidade de ver primeiro. Mas se o serviço dele não for aceito... Porque ele é autoridade, ele tem que ver. Mas se ele não fizer o serviço correto, o Eterno não aparecerá para ele, e aí vai dificultar o povo ver. Uma etapa irmãos, foi outra. Ô Léo, você vê que esse status privilegiado da casa sacerdotal,
ela desaparece, esse status de privilégio, desaparece por causa da violação dos mandamentos. Por causa da infidelidade no cumprimento do mandamento. O apóstolo João, lá na primeira carta a João, ele diz que o pecado é o quê? O descumprimento do mandamento. Por isso que o status desaba. Vem um lá e põe tudo descalçado, nu e mata. Um com ódio e inimizade no coração. Por quê? Porque está desguarnecido, o fervor que Adonai exige desapareceu. Então, primeiro, agora ele vai ser visto por todo o povo. Viu aí, ó? 23 a 24. Levítico 9, 23 e 24. Ó, Moisés e Arão entraram, é isso aí mesmo? Entraram na tenda da congregação e, quando saíram, abençoaram o povo. E a glória do Eterno apareceu a todo o povo. Fogo irrompeu diante do Eterno e consumiu a oferta e a gordura sobre o altar. O que, vendo todo o povo, jubilaram-se e prostraram com seu rosto em terra. Viu a harmonia entre o ministrante com o povo? Estão vendo aí? O povo precisa ser abençoado. O povo precisa receber os benefícios de Adonai. Depende do sacerdote, do ministrante. Aonde que você está? Levítico 9, 6. Disse Moisés: isto é que o Senhor vos ordenou que fizesses, para que a glória vos apareça. Se não fizer, não. Por que desapareceu? Já fizeram essa pergunta para mim. Pastora Sandra, por que desapareceram os dons? Não desapareceu dom nenhum. Desapareceu a fidelidade a Adonai. O profeta Ezequiel, no capítulo 16, ele fala que Adonai sujou os dons. Não é assim a palavra. Espera aí. Ezequiel, capítulo 16. Por quê? O que é o dom? É 16? Não é 16, não. É capítulo 20 de Ezequiel. Olha no versículo. Contaminaram contaminaram, isso aí. Deixeis, olha o versículo 24. Porque não executaram os meus juízos, rejeitaram os meus estatutos, profanaram os meus sábados, shabats, e os seus olhos se iam após os ídolos de seus pais, pelo que também lhes deis estatutos que não eram bons, e juízos pelos quais não haviam de viver. Deixeis contaminar-se em seus próprios dons, nos quais faziam passar pelo fogo tudo que abre a madre. Por quê? Porque as ordenanças não estavam sendo cumpridas. Então, aqui no Levítico, ele fala: isto é o que o Eterno vos ordenou que fizesse, para que a sua glória vos apareça. Aí aparece a todo o povo inteiro, à vista de todo o povo, né? Como acolhe ali, como Adonai acolhe o sacrifício na época de Gideão, capítulo 13 dos Juízes, Manoá, os pais de Gideão, Manoá, é isso aí, é Manoá. Ele vai oferecer o sacrifício e o fogo vem e lambe o sacrifício. Quer dizer, eu recebi o sacrifício, não é? É a mesma coisa que aconteceu ali no Levítico 9, versículo 23 e 24. Todo o povo vai ver Adonai. Todo o povo. E vai rejubilar e se prostrar. Né? Assim, agora nós podemos entender, eu falo, quando o Eterno exige determinadas coisas de nós para que se faça a vontade dele, né? Então, você vai ver, vamos lá em Miqueias no capítulo 7. Olha Miqueias aqui. Miqueias é depois de Joel, Amós, Miqueias. Acho que é. Jonas e Miqueias. Miqueias capítulo 7. Olha aqui.
Isso aqui, há 28 anos atrás, para continuar com a casa sacerdotal. Ele estava apontando para esses dias. Olha o versículo 8. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se eu morar nas trevas, o Eterno será a minha luz. Sofrerei a ira do Eterno, porque pequei contra ele. É a oração do profeta. Ele vendo o reino do norte, vendo o reino do sul, o estado que se encontrava, a casa sacerdotal, o que ele faz? Ele diz, sofrerei a ira do Eterno, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me trará a luz e eu verei a sua justiça. Miqueias significa, quem é como Elohim? Quem é como Adonai? Quem é como? O nome dele, Miqueias, significa isso. Quem é como Adonai? Porque no versículo 18 ele vai dizer, Micamorra, Micamorra, Miqueias. Quem, ó Elohim, é semelhante a ti? Olha aí o versículo 8. Que perdoas a iniquidade, te esquece da transgressão do restante da tua herança, o Eterno não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tem prazer na misericórdia. Então você vai ver que aí ele vai falar, eu verei a sua luz. Aí você vai ver que aqui, volte aqui, naquele dia virão a ti, o versículo 11, o dia da reedificação de teus muros virá. Naquele dia será dilatado grandemente o teu termo. Os dias do serviço que vai ser feito publicamente pelos ministrantes. Então você verá aqui, que deu início à restauração dos muros da instituição divina. Eu creio, a partir de 8 Sheminis. O Eterno não deixa nada passar sem que ele julgue, exatamente na Parashá Terumá. Aí você vai ver que os pastores, eles vão abdicar das suas funções de pastores, porque eles são pastores de uma instituição humana. Eles vão abdicar, eles vão dizer, eu não sou isso, eu sou o lavrador da terra. Quer ver isso? Quer ver isso? Eles vão deixar o rebanho. Porque até então eles não cumpriram a sua função sacerdotal. Vai lá para você ver, aonde está isso? Zacarias? Zacarias. Olha só. Olha aqui, Zacarias capítulo, o período da purificação, capítulo 13. A purificação do pecado. Para a purificação para os habitantes de Jerusalém contra o pecado, versículo 1, e contra a impureza. Naquele dia, diz o Eterno dos Exércitos, diz o profeta Zacarias, tirarei da terra o nome dos ídolos, e deles não haverá mais memória. Também farei sair da terra os profetas, e o espírito da impureza, das falsas profecias, Adonai vai tirar para purificar a casa sacerdotal. Se alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram lhe dirão, não viverás, porque mentirosamente falaste em nome do Eterno. Seu pai e sua mãe que o geraram traspassarão quando profetizar. Naquele dia os profetas se sentirão envergonhados, cada um da sua visão, quando profetizarem. Não mais se vestirão de manto de pelos para mentirem. Não mais se vestirão como João o Batista. João Batista vem do deserto comendo mel e gafanhoto e com um manto para proteção das suas costas e da sua roupa sobre ele. Eles imitaram aqui, imitaram João Batista. Para chegar aos pés de João, pleno daquele jeito, livre dele mesmo, esvaziado dele e cheio de amor a Adonai, você vai ter que comer muita comida espiritual. Vai ter que ralar, como diz aí o povo. Para chegar aqui, isso aqui é só imitação.
mentiram. Mas esses profetas, mas eles dirão, não sou profeta. Porque profeta é nabi, no hebraico. Profeta não quer dizer só aquele que fala de uma profecia para o futuro, aquele que ensina também. Entendeu? Então, sou lavrador da terra, tendo sido escravo desde a minha mocidade. Ele reconhece o erro e ele se ergue, porque por isso que muitos abandonarão e buscarão outros serviços. Você vai ver que Zacarias, eles se sentirão envergonhados, cada um da sua visão. Aí você vai ver que o profeta Zacarias diz isso, não é? Eles se sentirão envergonhados, cada um da sua visão. Não foi? Mas veja só, o homem, a glória de Adonai mostrar-se-á a vós, Levítico 9:6, né? Então você vê que o homem pastor, ele se despede das suas funções. O pastor que não foi eleito por Adonai, aquele que não cumpre mandamento, não cumpre. Isso é cumprimento de Zacarias 13:5. Eles dirão, não sou profeta, sou lavrador da terra. Então ele vai abdicar, ele vai destituir-se da sua posição de pastor, da sua função em um estabelecimento público ou na própria congregação, não é? Ele vai abdicar. Ele era apenas um empregado comum. Ele personaliza o trabalho dele, porque ele não se apaga diante do poder de Adonai e de a obediência a Adonai. Adonai não se mostrará a ele não verá Adonai. Ele precisa ver Adonai para que o povo também veja. Ele está à frente do povo. Esse é um status. E olha que status que é. Não, mas não é nesse caso. Não, porque o status de estar à frente do povo, minha irmã, é muito maior do que lavrar a terra. Ele vai ali numa posição de arrependimento de pecados fazer isso. Mas ele estava numa posição elevada, que ele se colocou sem ser eleito por Adonai, sem cumprir aquilo que Adonai mandou para os sacerdotes. Então, ele exercia sua função durante todos esses anos sem qualquer vínculo sagrado. Era um funcionário, como é um funcionário do Estado. Isso aí está cheio. Por isso que eu questionei Adonai, por que eu estou dentro de uma igreja evangélica no presídio. Dentro de uma igreja evangélica. Levanta a mão aí quem é batista. Levanta a mão aí quem é adventista. Léo é testemunha disso. Levanta a mão aí quem é quadrangular. Levanta a mão aí quem é Assembleia de Deus. Todos. Eles cobram dízimo lá dentro. Não estou brincando. Sabe qual é o dízimo? Se você recebe o lanche, Luciana, você deixa de lanchar e dá para ele. Cobra dízimo. A Sejus fica brava. Não estou brincando. Porque alguém vai lá e os institui pastores lá dentro. Gente, eu não estou brincando com vocês. Vai e veja. Vai e veja para você ver. A melhor condição é abdicar da sua posição errada e ser um lavrador da terra. É isso aí. Então você vai ver, abdicar das suas funções religiosas. Abdicar significa renunciar a uma dignidade soberana, as funções iminentes de ministro de Adonai. Renunciar. Você se lembra que Dom Pedro renunciou 2 vezes? Se lembra? E não era função sagrada. Era porque ele estava à frente do povo.
Mas ministro de Adonai em função sagrada, não. Mas ele estava à frente do povo. Ele abdicou 2 vezes do trono, do poder. Abdicou diante das dificuldades. Aqui não. Aqui a força é a palavra profética. Porque a condição de lavrador, Adonai vai te ensinar. Ali, lavrando a terra. O profeta Isaías fala muito bem disso. Ele fala que você vai ter que aprender como é cultivar o endro, o cominho. Ele vai te instruir novamente, porque você não fez corretamente. Você não é pastor. Isso. Então você tem que ser lavrador, porque ali Adonai vai te instruir. A força da palavra profética vem sobre para cumprimento exatamente do objetivo de Adonai. Purificação. Zacarias capítulo 13 é purificação. O objetivo é purificação. Olha aqui a palavra seguinte, olha o versículo 7. Olha só. Ó espada, erte contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro. Diz o Eterno dos Exércitos, fere o pastor, espalhar-se-ão as ovelhas. Mas eu volverei a minha mão para os pequenos. Para aquelas ovelhas que têm coração quebrantado e submisso a Adonai. Porque do contrário, elas também perecerão. Nós não estamos brincando. O profeta Miqueias vai insistir durante 2 vezes numa situação que você vai ver comigo aqui. Você vai ver. Não, ainda não. Ah, sim. Miqueias 7,14. Volta lá. Para você ver. Uma coisa. Gente, eu queria um pouquinho de água. Alguém pega lá para mim, fazendo favor? Miqueias capítulo 7. Olha só, olha o versículo, Miqueias 7, olha o versículo 14. Olha só. A ordem para o pastor que obedece à investidura, à ministratura dele para com questões sagradas, é essa aqui, é apacentar. A ordem para o pastor que foi chamado é apacentar. Olha aqui, versículo, deixa eu ver, 14. Olha que coisa interessante tem aqui. Olha bem, apacenta o teu povo com a tua vara e o rebanho da tua herança, que mora sós no bosque, no meio da terra fértil. Apacentem-se em Bazã e Gileade, como nos dias da antiguidade. Apacentar o povo, apacenta e apacenta em si. Olha, o verbo está repetido aqui. Apacenta e apacentem-se. E Yeshua diz, ama o teu companheiro como a ti mesmo. Está lá em Marcos 12, lá em Mateus capítulo 22. Yeshua está citando o profeta Miqueias e a Torá. Por que ele está citando? Porque no capítulo 19 do Levítico, versículo 18, diz assim, quando ele fala, ama o teu companheiro, não é ama o teu próximo, não, é o teu companheiro. Porque o teu próximo é aquele que está bem perto de você, mas você tem que amar o que está longe também. Por isso que é companheiro. Essa tradução nossa é pobre, é companheiro. Ama o teu companheiro como a ti mesmo. Yeshua está citando o profeta Miqueias e a Torá. Não te vingarás, a Torá diz. Não terás vindita contra os filhos do teu povo. Ama teu companheiro como a ti mesmo. Eu, Adonai. Obrigada, meu filho. Eu, Adonai, está dizendo lá no Levítico. E Yeshua está usando a palavra companheiro. No hebraico, o companheiro é rea. A raiz dessa palavra tem por sentido fundamental pastorear. Ou pastorar. Pastorear, rea, no hebraico. A palavra rea deriva do radical apacentar. Portanto, o roi é o pastor e o rea é aquele que apacenta. Quando ele diz aqui, apacenta o teu povo com a tua vara e o rebanho da tua herança que mora sós no bosque, no meio da terra fértil. Mora sós, porque ninguém liga para ele. Acha que ele é um biruto doido, porque ele obedece mandamento. Ele oferece ofertas alçadas, delimitando o território para ele.
e que para as questões sagradas. Apacenta em si. Aqui você vai ver que o ré é o radical apacentar, portanto, o ró é o pastor. E o ré é aquele que apacenta contigo, como companheiro. Daí a preferência pela palavra companheiro. Aquele com quem se divide o pão. Porque se eu falar o teu próximo, você vai pensar, eu tenho que amar ele que está bem perto de mim aqui. Não é assim com Adonai. Não é assim. Não é assim. Não é. Explica-se que o dever impõe a respeito de tudo que pertence ao companheiro. Ama o teu companheiro como a ti mesmo. Yeshua está tirando isso daqui, do profeta Miqueias, reforçando as palavras de Miqueias, e lá da Torá, Levítico, capítulo 19, versículo 18. Lula, nosso presidente, conseguiu infringir toda a Torá. 613 mandamentos. Por quê? Porque Marcos e Mateus disse, vem um e pergunta, Rabi, qual é o maior dos mandamentos? Ele diz, ouve a Israel, o eterno vosso Elohim é um. Ama ao eterno teu Elohim. E ao teu companheiro como a ti mesmo. Isso cumprirá toda a... O homem conseguiu, pior do que não sei o quê. Ele conseguiu infringir toda a Torá e continua infringindo. Eu vi ontem. Ele continua infringindo. Aí vocês sabem que nós precisamos orar porque nós ficamos numa situação muito difícil. Muito difícil. Ele conseguiu, Davi infringiu um pouco da Torá. Não, Davi matou, Davi cobiçou, Davi fez, mas Lula conseguiu todos os mandamentos. Porque ele está apoiando o grupo criminoso, Hamas, ele está insuflando ódio e inimizade. Fala alto para todo mundo ouvir. Eu estava em casa fazendo as minhas orações, o Shema e lendo as escrituras, o Eterno falou comigo assim, eu vou ferir a nação, porque estão tocando na menina dos meus olhos. Meu povo clama por mim todos os dias, estão ferindo a menina dos meus olhos e eu vou ferir a nação. Eu chorei. Vou ferir a nação? Falou, pastor. Mas ele vai olhar, ele lembra da oração de Abraão? Vais matar o justo com o ímpio? Ele não vai. Aí Adonai diz, até chegar a 10, né? Nem 10 tinha em Sodoma, não é? Mas ele vai ter misericórdia de nós. Mas isso que é por causa dessa palavra aqui, ó. Ama o teu companheiro como a ti mesmo. O profeta Miqueias está falando, apacenta e apacenta em si. O dever impõe o respeito a tudo que pertence ao companheiro, lógico, sem a obrigação de receber tudo que ele fala. Sem a obrigação. Ele pode pensar ou fazer sobre tudo aquilo que não é bom. Aí você não pode concordar. O profeta Miqueias insiste nessas duas palavras, apacenta e apacentem-se. Yeshua nos diz que o segundo dever é o de amar a si próprio e de se portar com amor em relação ao próximo, sem diferença, sem distinção, sem artifício, sem restrições e absolutamente. Essa é a ordem da Torá. É chamado de um corolário. Uma preposição que deduz imediatamente de outra de outra já conhecida, como uma consequência necessária e evidente da criação do homem à imagem e semelhança de Adonai. Já existe que o homem, isso é um corolário. O homem foi criado à imagem e semelhança de Adonai. Então eu devo respeitá-lo por quê? Porque ele é semelhante a Adonai. É isso aí. Ela supõe uma identidade natural da humanidade, que decorre do dever de solidariedade fraterna. O dever de solidariedade fraterna. Então você vai ver que o apacentar e apacentem-se, o pastor deixará se apacentar e ele apacentará também. Os dois, tanto o povo quanto o próprio
pastor. Isso não é fácil, tá? Portanto, o profeta diz, apacentem-se. Tanto o ré, que é o apacentar, como o rói, que é o pastor. Todos os homens devem estar unidos com o mesmo propósito. Estar unidos com o mesmo propósito. Levar, apastar, alimentar e nutrir ambos. Todos nós somos iguais num quesito. Num quesito só. É a manducação. Todos nós temos que comer. De manhã, ao meio-dia, à tarde e à noite. Todos nós. Então, somos iguais. Iguais. E essencialmente idênticos quanto à necessidade de comer. Mas somos filhos do mesmo Pai. Portanto, temos o direito ao amor. Então, essa é uma questão que aquele que fala e desconhece a Torá, ele não vê a posição de Israel como uma nação sacerdotal. Israel declinou dessa posição? Sim. Mas ela vai ser erguida. É a promessa dos profetas. Miqueias fala isso 700 anos antes, 700 e tantos anos antes de Yeshua. A profecia levou para se cumprir 700 anos antes. Então, a unidade, o amor é o fundamento da unidade e da semelhança dos dois mandamentos. Amar Adonai e amar o próximo. Né? Nessas duas ordens estão fundamentados toda a Torá e todos os inspirados. Por isso que eu digo que Lula rompeu com toda a Torá. Ah, mas ele é ignorante quanto à Torá. Não importa. Ele é ignorante, mas atrevido, né? Que ele não está brigando conosco. Ele está brigando com o Eterno. Não é? Né, André? Ele rompeu a linha vermelha, né? Ultrapassou a linha vermelha. Isso. Aí, quando sobre a questão da personalidade, de colocar a personalidade, se ela vai falar disso, eu vou depender de uma palavra que pensa toda a crise política, né? 3 livros. A crise diplomática, muito séria, né? Muito séria, que falou que está se voltando contra a nação desse político do governo. E aí, sobre 3 livros. Eu vou citar, eles falaram, o primeiro líder disse o seguinte, essa crise política está sendo porque houve uma corrupção no sacerdócio, né? Ministério sacerdotal, a Casa Sacerdotal de Israel. Pessoas que apoiaram, algumas pessoas não todas, que apoiaram o candidato oposto ao atual presidente. Essa é a primeira questão. O outro líder disse o seguinte, que existem empresários que Deus deu, o Eterno deu a empresa para eles, mas existem líderes que o Eterno não deu a experiência para eles. E uma terceira líder diz o seguinte, a autoridade exercida sem sabedoria e sem temor do Eterno vira autoritarismo. Isso, exatamente. E depois, meu filho, nós não podemos lidar com questões sagradas envolvendo política, ou tendo um partido, ou tendo um candidato. Nosso candidato é Adonai. É Ele o provedor. É Ele matricial. É Ele misericordioso. Então, nós temos que ir com os mandamentos à nossa frente, ou então nos calar e aguardar a ministração do Espírito, do Sopro Sagrado, para nos dar instrução, para que nós possamos falar. Mas é isso mesmo. Então, o memorial dos nossos irmãos judeus que foram obrigados a se tornarem descalçados, tirados seus sapatos e depois mortos, é a figura mais brutal para mostrar ao mundo como se tira o apoio e o auxílio do outro e depois mata. Mas também o memorial do descalçado em Budapeste, às margens do grande rio Danúbio, é um dos dispositivos
que registram os sinais do ódio e da inimizade. Memória viva, escrita em concreto e dirigida a todos para a instrução de uma questão diplomática, que deveria manter o direito de um Estado e de um governo e de um povo. Essa é a questão diplomática, que devia manter o direito de um Estado, de um governo e de um povo, perante Estados e governos estrangeiros. E não sustentou, nem proveu do necessário para que esse povo subsistisse. Adonai quem interviu e mantém o nosso povo vivo. E a nação de Israel, não é? E a nação de Israel. É uma questão jurídica esta. Esta é uma questão jurídica, que está de acordo com as normas do direito. O direito de existir. O direito de existir. Os registros expostos a céu aberto, olha lá, expostos a céu aberto, são para o Criador como um memorando, espécie de nota diplomática que uma nação envia a outra nação, com a exposição sumária do Estado desta questão de ódio e inimizade que se mantém. É isso aí. Adonai, como justo juiz, já interviu numa ação direta para que se cumpra a palavra dos profetas a respeito da casa de Israel e de todo aquele que se une à casa de Israel. Éreis gentios, agora não sois mais, diz Efésios capítulo 2, fazemos parte da casa de Israel. Pela palavra dos profetas é o tempo cumprido. Por isso que eu vou citar Miqueias, quem é como tu, Adonai? A abreviatura do seu nome é Micaías, né? Quem é Elohim semelhante a ti, que perdoas a iniquidade do teu povo? Elohim julga, mas para restaurar. Agora o vemos trazendo o seu povo, sua herança. O profeta Miqueias usa seu próprio nome para dizer: quem é como Elohim? Quem é como Elohim? Perdoador, restaurador, cumpridor do pacto abrâmico, bem como todos os demais pactos que ele firmou com o seu povo. Então, se estão achando que vão destruir, odiando e produzindo mais inimizade, Adonai diz: quem é como tu, diz Moisés no cântico de Êxodo capítulo 5, quem é como tu, Adonai? Entre os deuses, quem é como tu, grandioso em santidade, e a estremecer de louvores, e operador de maravilhas, disse Moisés, na travessia, logo após a travessia do Mar Vermelho. Miqueias, olha para a palavra de Miqueias, aí no capítulo 7. Olha, capítulo 1, desculpe-me, de Miqueias. Olha o período que Miqueias trabalhou, 50 anos ele trabalhou, a época de Miqueias. A palavra do Eterno que vem a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Ouvi todos os povos, prestem atenção, olha como é moderna a palavra de Miqueias. Ó terra, e tudo que nela há, e seja o Eterno Elohim testemunha contra vós, o Eterno desde o seu santo templo. Porque eis que o Eterno sai do seu lugar e desce, e anda sobre as alturas da terra. Os montes debaixo dele se derretem, os vales se fendem, como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam num abismo. Tudo isto por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. É isso aí que fala o profeta. A época de Miqueias foi o governo assírio, uma potência
que foi governada sucessivamente por Tiglat-Pileser III, pela constante ameaça à segurança dos hebreus, Salmaneser, de 727 a 722, Sargão, Senaqueribe. Esses nomes vocês são familiarizados para vocês. Vocês já leram o profeta Isaías falando, já leram no livro dos reis. Miqueias viveu o período da guerra sírio-efraimita. E a coligação de Israel, nação do norte, com a Síria. Miqueias foi testemunha da derrota do reino do norte e da queda da capital Samaria diante da Síria. Em 722, Israel, parte do norte, vai todo para a Síria. Final do seu ministério foi a invasão encabeçada por Senaqueribe a Jerusalém, o reino do sul, já em 721. Você vai encontrar isso em 1 Reis, capítulo 18, versículo 13. Jerusalém cercada deu motivos para a construção do túnel de Siloé, por parte do rei Ezequias. O futuro exílio babilônico foi predito por Miqueias. Ele disse, olha no versículo 9, aqui do capítulo 1, porque a sua chaga é incurável. Chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Olha como ele profetiza. Chorando, eu imagino. Chegou até a porta do meu povo. Não é sem lágrimas que nós vamos contemplar a dor quando o Messias vier para corrigir. Olha para você, vamos lá no capítulo 26 de Jeremias, para você ver que eu quero te mostrar que é Ezequias que vai matar o profeta Miqueias. Porque eles não querem mais que profetizem. Nós estamos vivendo uma época e uma era parecidíssima. Miqueias, Isaías, Jeremias, Obadias são altamente modernos a voz profética. Versículo 18 do capítulo 26 de Jeremias. Miqueias, o morastita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e disse a todo o povo de Judá, assim diz o Eterno dos Exércitos, Sião será lavrada como um campo. Jerusalém se tornará em montões de pedras, e a colina do templo no monte coberto de mato. Mataram-no Ezequias, rei de Judá, e todo o Judá, antes não temeu este ao Eterno, e não implorou o favor do Eterno. O Eterno não se arrependeu do mal que falara contra eles. Estamos fazendo um grande mal contra as nossas almas. Mataram-no Ezequias. Viu o versículo 19? É ele quem mata Ezequias. Agora ele vai matar Urias. Também houve outro homem que profetizava em nome do Eterno. Urias, filho de Semaías, de Quiriate-Jearim, que profetizou contra esta cidade e contra esta terra, conforme todas as palavras de Jeremias. Ouvindo o rei Joaquim, todos seus valentes e todos seus príncipes, as suas palavras, procurou o rei matá-lo. Mas Urias, ouvindo isso, temeu e fugiu e foi para o Egito. O rei Joaquim, porém, enviou Elnatã, filho de Aquibor, ao Egito, e com ele outros homens. Tiraram a Urias do Egito e o trouxeram ao rei Joaquim, que o matou à espada e lançou o seu cadáver nas sepulturas da plebe. Porém, Aicão, filho de Safã, apoiou a Jeremias, de sorte que ele não foi entregue nas mãos do povo para ser morto. O povo sem direção faz a mesma coisa que o líder. Por isso que a casa sacerdotal, nós precisamos orar para que se erga, tome o seu status que Adonai a deu e ponha a sua vida diante de Adonai, para que as suas ofertas sejam recebidas. Porque Adonai precisa da casa sacerdotal de pé, e nós precisamos, para enfrentar esses homens bravos aqui, para enfrentar os homens bravos que estão aí com a caneta na mão. Nós precisamos
Cumprir mandamento. Não é fazer política. Não é defender um candidato. Não. Não mexam com isso. Cumpra mandamento. Obedeça a Adonai. Sacrifique. Faça as suas ofertas de forma que elas sejam recebidas por Adonai. Que o Eterno nos abençoe nesta semana. Que agora mesmo nós já estamos nela. Para novo estudo da Torá. Para nova compreensão dos acontecimentos presentes. Agora. Para que nós possamos andar em santidade e em pureza. Que o Eterno nos abençoe em nome de Yeshua.